queria aproveitar para falar da agenda do presidente Lula, porque ele está na China e já está repercutindo muito os eventos que ele está participando. Ele chegou em Xangai, Mara, e foi direto para a posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do novo Banco de Desenvolvimento, que é mais conhecido como o Banco do BRICS. Então, ele inicialmente participou da posse e depois foi convidado para um almoço. Aí Lula, a Dilma inicialmente discursou e depois foi o presidente da República que fez um longo discurso falando, né, das qualidades que ele vê em Dilma Rousseff para conduzir este banco, que ele acha que é necessário um organismo internacional que possa investir em outros países. Aí ele disse, inclusive, de descentralizar não só Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são membros fundadores, mas ele disse que o novo banco, por exemplo, tem outros países, né, que participam, por exemplo, o Egito. Então ele disse que esse fomento é muito importante e que vê, né, o potencial do Banco dos BRICS se expandir cada vez mais. E aí a gente vai mostrar agora um trecho do discurso do presidente que ele critica, né, a questão de poder fazer transações entre países usando o dólar como moeda. Ele disse que isso precisa ser superado e que ele acha que no século XXI essa questão pode ser discutida em outras bases. Vamos acompanhar um trechinho do que disse Lula? Eu quero dizer para vocês que eu tive a honra e muita honra de participar de todas as reuniões do G7, junto com a Rússia, junto com a Índia, junto com a China e junto com a África do Sul. E foi dessas reuniões que nós fazíamos, antes de participar da reunião do G7, que a gente começou a discutir a ideia de criar um banco de desenvolvimento. Um banco de desenvolvimento que tem que ter mais funções e não apenas uma função. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o iene? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. Então, se escolheu uma moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar, quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso. E, portanto, eu não sei quando, não pode ter pressa, Dilma, porque em economia a gente não pode ter pressa, a gente não pode ter... Você está num país em que se tem uma coisa que se cuida bem aqui é paciência. Se tem uma coisa que o chinês sabe ter é paciência. Então, se for necessário ter um pouco de paciência, a gente tem que ter. Mas por que um banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China, entre Brasil e os outros países dos BRICS? É difícil, porque tem gente mal acostumada, porque todo mundo depende de uma única moeda. E eu acho que o século XXI pode mexer com a nossa cabeça, pode nos ajudar, quem sabe, a fazer as coisas diferentes. Mara, eu queria aproveitar e jogar diretamente para você para entender como é que essas declarações do presidente impactaram no mercado financeiro. Já está repercutindo, Mara? Olha, essa questão do dólar e do yuan, a gente inclusive fez uma entrevista aqui no
no My News, no café, anteontem, né, se não me engano, foi ontem, com o professor Alexandre Uehara, que é um especialista em China, falando exatamente sobre essa relação, enfim, que Lula deveria ter muito cuidado, porque ninguém quer briga com os Estados Unidos também. Agora, o que é interessante nessa história, no discurso do Lula, é que antes, o Lula teve a sorte de, antes da visita dele, teve a visita do presidente francês, o Macron. E o Macron falou, houve uma convergência no que Lula falou e o que Macron falou. Então, isso meio que normaliza o que Lula falou, não aparece como uma. Não parece que ele está capitulando ali a favor da China e tal, que ele ele normalizou. Mas isso muito em função, houve uma repercussão muito grande do discurso do Macron e do que Macron falou, e Macron falou vai mesmo nessa linha, né? Inclusive das relações comerciais em moeda chinesa, então em yuan. E isso daí foi uma vacina. Então, na verdade, Lula teve muita sorte de ter adiado a visita e a visita dele chegar bem na sequência da visita do presidente francês. Mara, e aí depois Lula de participar dessa solenidade que ele fez esse discurso, ele continua na verdade em Xangai, que é uma importante cidade da China, né, ali onde se concentram as principais empresas chinesas, e inclusive ele foi fazer uma visita ao Huawei. Eu vou pedir para a produção soltando umas imagens que foram feitas pelo fotógrafo Ricardo Stuckert de Lula na China. Esse aí, por exemplo, é o momento que ele discursa, né, com as bandeiras dos países que fazem parte do BRICS, e aí ele já visitando empresas de tecnologia como a Huawei, justamente onde ele foi conversar com representantes da empresa, e essa gigante, né, da tecnologia, inclusive também atua fortemente no Brasil. Então ele foi lá para justamente conseguir, né, apoios em tecnologia e inovação. Tá aí também outras fotos interessantes, o ministro Haddad no meio, Dilma Rousseff, Rodrigo Pacheco. Então esse evento que contou, além da presença do presidente Lula, com uma grande comitiva de brasileiros, né? Inclusive o presidente aqui do Congresso Nacional e do Senado Federal. Aí a visita de Lula ao Huawei. Então, essas fotos aí dando o clima, né, desta passagem do presidente Lula por Xangai. Olha, e Lula ainda tem uma agenda intensa em Xangai. Depois dele ir à Huawei, ele vai ir à BYD, que é uma empresa também muito grande de carros elétricos, ela que faz frente à Tesla, que é uma gigante, né, norte-americana neste setor, e ela inclusive, né, Mara, negocia a produção aqui no Brasil e a compra, né, de uma unidade de produção na Bahia. Então essas tratativas estão acontecendo. Lula faz uma visita à empresa, que importante porque estratégica, né, nesse segmento de carros elétricos, então também tem essa visita programada. Outra é a CCCC. Ele vai se encontrar com o presidente dessa grande empresa chinesa que trabalha no ramo da construção civil. Essas informações vêm da agenda oficial do presidente da República. Depois ele vai, ainda em Xangai, se encontrar com o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, vai participar de um jantar com o secretário-geral. E aí sim, viu, Mara? 21 horas no horário local, ele vai partir para Pequim. E aí, na capital chinesa, mais uma série de encontros importantes. O mais esperado é com o presidente chinês Xi Jinping, onde devem ser assinados acordos comerciais entre os dois países, e Lula, inclusive, deve convidar o presidente chinês para fazer uma visita aqui no Brasil em breve. Então essa passagem de Lula já está rendendo. Esse discurso aconteceu na madrugada aqui no Brasil, né? Já era mais de meia-noite quando esse discurso então foi feito, e como a Mara colocou, levanta, né, várias discussões aí de temas econômicos.